Neste vídeo vamos realizar um exercício envolvendo matrizes e arquivos. Leia uma matriz densa de um arquivo, calcule e imprima a soma dos valores de cada linha e de cada coluna. Uma matriz densa é aquela que possui todos os seus valores, ou a grande maioria deles. Ao contrário das matrizes esparsas, que são aquelas que a maior parte dos valores são nulos. Para começar, vamos definir a estrutura desses arquivos que contém a matriz. Vou abrir aqui meu editor de texto e vou definir a matriz da seguinte forma. A matriz vai ter o número de linhas, por exemplo, 5 linhas. Em seguida, o número de colunas, por exemplo, 3 colunas. E a partir daí, os valores que são valores reais. Por exemplo, 1.0, 2.0, 3.5. São 3 colunas. Então, próxima linha. E essa vai ser a estrutura do meu arquivo. O número de linhas, um inteiro, o número de colunas, um outro inteiro. Em seguida, aquele número de linhas e aquele número de colunas com os valores que são números reais. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E cada linha tem 1, 2, 3 valores que são correspondentes às colunas. Vou salvar esse arquivo. Salvei esse arquivo com matriz.txt e tomei o cuidado de salvar no mesmo diretório em que meu programa vai executar, para facilitar a implementação. Vou colocar esse programa aqui de lado um pouco. Vamos voltar para o nosso programa de C. Já estou aqui com o meu esqueleto do programa, porque já passamos dessa etapa. A primeira coisa que vamos fazer é abrir este arquivo. Para abrir um arquivo, sabemos que temos que ter uma variável associada a esse arquivo. Vai ser do tipo file, todo maiúsculo. Aliás, um ponteiro para file. Então tem esse asterisco. E o nome aqui pode ser qualquer coisa, eu vou chamar de arc. A função que abre um arquivo é fopen, com 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string contendo o endereço daquele arquivo. Como eu tomei cuidado de salvar o arquivo na mesma pasta, eu posso usar o path relativo e colocar simplesmente o nome do arquivo, no caso matriz.txt. O segundo parâmetro do fopen é o modo de abertura. Como eu quero apenas ler o arquivo, o modo é o modo R. Ponto e vírgula. Agora vamos testar se eu estou abrindo o arquivo corretamente. Vou colocar aqui uma variável inteira, chamar de n. E eu vou tentar ler um valor que está escrito naquele arquivo. Para ler o valor do arquivo, vou usar scanf, nome do arquivo, referência para o arquivo. E agora a formatação. Eu quero ler o inteiro, percentual D. E eu vou colocar ele no endereço de memória onde está o N. Ponto e vírgula. Em seguida eu vou imprimir esse valor de N. E vamos ver se vem o 5, né? Isso seria o primeiro inteiro que esse arquivo contém. Então está aqui. Vamos executar. Escrevi scanf errado. Pronto, n igual a 5, então eu li esses 5 aqui. Vamos fazer um teste aqui, eu vou mudar esses 5 aqui provisoriamente para 1, salvar o arquivo e executar esse programa de novo. Para ver se não é coincidência, né? Realmente está lendo esse valor do arquivo. Vou voltar para 5, porque tem que ser consistente. Tem que ter 5 linhas. Então eu estou conseguindo abrir o arquivo, então essa parte aqui do código está funcionando. Agora vamos para o algoritmo propriamente dito, que vai ler cada valor e calcular o seu somatório das linhas e o somatório das colunas. Uma questão interessante desse exercício é que eu não preciso alocar memória para guardar toda a matriz, porque eu não preciso guardar a matriz na memória para poder calcular o somatório das linhas da coluna. Eu posso fazer isso enquanto eu leio cada um dos valores. Então eu só preciso guardar na memória o somatório das linhas, o somatório das colunas. Eu vou precisar de um vetor que vai guardar o valor da soma de cada linha, um vetor que vai guardar o valor da soma de cada coluna. Então vou começar aqui com o n, já tenho. O m vai ser a segunda dimensão da matriz, o número de colunas. Eu já tenho aqui ler o m. Já posso colocar aqui ler o n, o mesmo scanf. Vou aproveitar que eu já tenho isso.
Vou mandar ele imprimir o M. O N é 5, o M é 3. Agora que eu sei o número de linhas, o número de colunas, eu posso criar o meu vetor que vai guardar a soma de cada linha e a soma de cada coluna. No caso aqui eu vou criar um vetor de doubles, porque os valores são doubles, os valores da matriz. O número de linhas, o número de colunas são inteiros, mas os valores da matriz são do tipo double. Então vou criar aqui double, ponteiro para double, e vou fazer aqui soma linha, soma coluna. E também são vetores de alocação dinâmica, por isso eu estou usando essa nomenclatura de ponteiros. Depois que eu sei o número de linhas e o número de colunas, eu posso alocar a memória para guardar esses vetores. Então, soma linha vai receber calllock. Lembrando que calllock são dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número de elementos. No caso aqui, o número de linhas, n. Eu vou ter que ter uma soma, um valor para cada linha. Então, vou ter n células nesse vetor. E o segundo é o tamanho de cada célula. Então, aqui size of. Como são doubles, são size of e double. Ponto e vírgula. Tá. Por que eu estou usando calllock e não malloc? Porque como eles são acumuladores, eu preciso que eles inicializem com valor 0. Então eu não posso ter lixo de memória na hora que eu for usar esse soma linha. Se eu usasse um malloc, eu teria que fazer depois um for para colocar 0 em cada um dos valores antes de utilizá-lo. Então, para não perder tempo, eu já vou usar o calllock. E aí, para não esquecer, fiz uma alocação de memória, já vou fazer um free. Para não correr o risco de ter memory leak, ter vazamento de memória. E a mesma coisa eu vou fazer com o soma coluna. Soma coluna. Só que no lugar de ter n células, vai ter m células, que é o número de colunas. E vou fazer o free dessas colunas também, para não ter o risco de ter memory leak. Toda vez que você faz um calllock, já coloca um free e vai digitando aqui no meio, para não correr o risco de ter memory leak. Agora eu posso ler a matriz. Voltando aqui o arquivo, eu já li dois valores, dois inteiros. Então eu já li um valor, que é o primeiro inteiro, o segundo inteiro. Se eu ler um próximo valor, que é um double, ele vai ler esse valor aqui. Se eu ler um próximo, vai ser esse e assim por diante. É assim que a gente lê um arquivo do tipo texto estruturado. Ele é de texto, mas como ele tem uma estrutura que facilita a nossa programação, a gente pode ler o scanf como se fosse o usuário digitando valores inteiros e valores double, porque a gente sabe o que esperar. No caso aqui, como já sei que eu tenho n linhas e m colunas, vou fazer uma interação com dois fors. Então vou precisar da variável i, uma variável j, são variáveis que chamam de variável de controle, que vão justamente percorrer todas as linhas e todas as colunas. Agora eu vou fazer o meu for. Então para o i que varia de 0, enquanto o i for menor do que n, que é o número de linhas, o i aumenta de 1 em 1. Então, para um j que varia de 0, enquanto esse j é menor do que m, que é o número de colunas, o meu j aumenta de 1 em 1. Então, para o i variando de 0 a n-1, para o j variando de 0 a m-1, lembrando que os vetores e as matrizes na linguagem C são zero-based, o seguinte, lê o valor que está lá, ou seja, f scanf, né, do valor que está no arquivo, só que eu espero ler um double, se é um double percentual lf, eu vou guardar isso numa variável temporária aqui, uma variável que tem que ser do tipo double. Então eu vou criar essa variável double aqui, vou chamar aqui de a, não importa, eu vou guardar no a, lembrando sempre de colocar o e comercial. Então vou ler um valor, colocar nesse a, por exemplo, eu ler 1.0, colocar nesse a, e eu já posso atualizar a somatória da linha e o somatório da coluna, porque eu já sei qual é a linha que pertence a esse a e sei qual é a coluna que pertence a esse a. Então eu vou fazer aqui. Então eu estou na linha I, na coluna J. Então eu vou fazer soma linha. Qual é a linha que eu estou? Linha I. Recebe, passa acumulação. Recebe, soma linha, mais A.
Posso fazer isso escrevendo de forma mais compacta, né? Já aprendeu o operador de acumulação. Então, posso fazer isso simplesmente mais igual a A. E eu atualizo também o soma coluna. Soma coluna. A coluna é a coluna J mais igual a A. E aí ele vai fazer para todo I e para todo J. Você vai ler cada um desses valores na ordem que está aqui. E à medida que ele lê um valor, ele incrementa esse valor no somatório da linha correspondente, no somatório da coluna correspondente. E basicamente o algoritmo é só isso. O que eu vou fazer agora é imprimir esses valores. Então eu vou fazer aqui um for i, então para todas as linhas eu vou imprimir o valor. Está aqui um printf, está aqui soma linha percentual d igual percentual lf. O primeiro valor é a linha, que é a linha i. O segundo valor é a soma daquela linha, soma linha i, ponto e vírgula. Então já deve estar funcionando para a linha. Tá aqui, eu vou colocar um barra n aqui para melhor formatar e também colocar só duas casas decimais. Vou colocar de novo aqui. Soma linha 0, 6.5. 1 mais 2, 3 mais 3.5, 6.5. Linha 1, 10. 5 mais 2 mais 3, 10. Então está correto o algoritmo. Talvez você queira que aqui não saia a linha 0, porque você quer esconder que é zero base, porque o usuário normal não pensa em base 0. Então você pode simplesmente colocar aqui um mais 1 aqui. No lugar de imprimir o i, imprime o mais 1. Claro que você não pode botar aqui. Se você botar aqui, você está acessando a posição errada na memória. Você pode colocar aqui. Aí quando eu executar, né, ele vai funcionar como se fosse um on-based, né, que começasse do 1. O importante é que você faça isso só na saída. Toda a lógica do seu programa tem que se manter zero-based, porque senão vai ficar muito confuso. Então todos os cálculos, todas as operações, considera que a matriz e os vetores começam do zero. Se no final você quer dar uma resposta para o usuário, considerando que ela começa do 1, você altera a saída, mas não mexe nada no algoritmo. Tá, agora vamos fazer a mesma coisa para imprimir as colunas. Coluna, percentual D, blá 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 blá. Aqui no lugar do I, coloquei o J. Vou manter aqui como se fosse um on-based, começando do 1, e aqui a soma coluna. E aqui J. Vou executar. Está aqui a coluna 1, a soma é 8. Vamos ver se a coluna 1 a soma é 8. Tem 1 mais 5 mais 1 mais 1. Então a soma dá 8. Vamos colocar uma matriz aqui totalmente diferente para fazer um último teste. Vamos dar aqui uma matriz 3×3. Todas de 1. Salvar o arquivo. E vamos executar o nosso programa. Executando nosso programa, está aqui toda a soma da 3, das linhas e das colunas.